Fala pessoal, Hamilton Silva de volta em mais uma edição do nosso podcast, né? Que é aquela conversa com um especialista, que é uma oportunidade que a gente tem de conversar com empreendedores de sucesso na nossa cidade. E hoje a gente está trazendo aqui uma outra convidada, muito especial também. A gente teve a oportunidade de executar alguns trabalhos para elas bem sucedidos, né? Porque a gente sabe que não é difícil. Essa comunicação do digital requer uma série de cuidados que a gente tem que ter. E o episódio de hoje é bem interessante porque a gente entra nesse universo da saúde e é justamente a especialidade da minha convidada de hoje, tá? Eu tô aqui diante para vocês, para revelar para vocês aqui a minha convidada, a Hilary, Micaele Hilary, é isso? Pronto, a Micaele tá aqui. Micaele, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, de nada. Pronto. A Micaele está aqui para a gente poder bater um papo e a gente conhecer um pouquinho do trabalho dela, né? Ela é uma profissional bastante requisitada, realiza diversos atendimentos aí e eu vou deixar ela se apresentar para ficar mais fácil aqui a nossa comunicação, tá? Micaele, eu queria que você dissesse para a gente quem é a Micaele. Então, eu comecei, nesse mundo aí da estética. Meu nome é Micaela Hillary, tenho 26 anos. Comecei nesse mundo aí porque a minha mãe, ela já é da área, né? Ela tem salão de beleza e aí eu comecei a trabalhar com isso desde cedo. Mas, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu entrei para uma coisa que não tinha nada a ver com estética. Mais ou menos, né? Eu entrei para educação física. Entendi. Aí eu fiz alguns semestres de educação física, só que aí eu fui vendo que não era bem isso. O meu foco era trabalhar como personal. Só que eu fui vendo que não era bem isso, e aí sempre eu puxei mais pro lado da estética. Até que eu decidi, não vou ficar, e aí entrei na faculdade de biomedicina. Fiz a graduação em biomedicina, tenho especialização em biomedicina esteta, que é a parte da estética. Pensei ainda em fazer estética e cosméticos, só que a estética e cosmético, ela só deixa você trabalhar aí com massagem, com limpeza de pele, com essas coisas mais light, né? Entendi. Para trabalhar com a parte que eu gosto particularmente, que é os injetáveis, a harmonização facial, a harmonização corporal, teria que fazer a graduação em biomedicina. Aí eu entrei na biomedicina, fiz uma especialização em biomedicina estética. Hoje eu faço residência, né, só em injetáveis. Olha só que legal. Então você está diante aqui de uma profissional que realmente sabe do que está dizendo, já tem aí uma vasta experiência na sua formação. Inclusive, ela tem uma clínica que chama-se Estética Hillary. Estética Healer, que fica onde? Fica aqui no Conjunto dos Bancários, próximo à Pracinha do Polar. Ah, entendi. Pronto. É uma clínica lá que todos esses procedimentos você atende lá, né? Assim? Isso. E vamos lá, vamos começar aqui. Essa tua história na estética, como você já narrou aí, você estava de olho em uma área de atuação e acabou se identificando com outra área. E aí a gente sabe que existe aí algumas dificuldades, né, que surgem no meio do caminho, que a gente sabe que é natural para um processo de decisão propriamente dita. Eu queria que você falasse para a gente como é que se deu assim essa decisão de realmente entrar para a estética, né? Foi a inspiração, como você já disse, a sua mãe já é da área, né? E aí queria que você me desse mais detalhes a respeito de como é que surgiu essa transição. Bem, eu trabalhei desde cedo, né? Desde cedo eu trabalho com essa área, esse mundo da beleza. E a minha mãe, ela tem salão de beleza, como eu disse. Com mais ou menos 14 anos, eu comecei já a fazer alguns cursos, né? Já ajudava a minha mãe, já fazia algumas coisas. Comecei a fazer um curso, minha mãe me colocou em alguns cursos, eu comecei a trabalhar. Com 15 para 16 anos, eu já entrei na área do salão mesmo. E aí eu já trabalhava em salão de beleza. Só que no salão onde eu trabalhava, a dona colocou também essa parte de estética. Embaixo era só cabelo, em cima ela colocou estética corporal e facial. E aí foi quando eu comecei a gostar mesmo da estética. Eu já gostava do mundo da beleza, mas voltou mais essa coisa voltada aí para os injetáveis, para massagem. Hoje, atualmente, eu não trabalho com massagem, só com injetável. Mas na época, né, eu entrei aí com massagem. Então, quando eu estava na graduação, eu estava trabalhando ainda no salão de beleza.
mas o meu foco era educação física. E aí eu estava na graduação e trabalhando nesse salão. Só que eu comecei a ver que eu não estava muito voltada aí pro ramo que eu estava querendo. Porque eu estava muito envolvida ali, né, com a estética. E a parte de personal em si, eu pensei que fosse ser boa, mas depois que eu entrei, eu não despertou aquele amor. Eu acho que assim, o seu trabalho 90% do seu dia você está no seu trabalho. Então você tem que fazer uma coisa que você goste. Porque se você não fizer o que você gosta, você não vai conseguir manter por muito tempo. É impossível, você não consegue, fica estressante demais. Então você tem que fazer o que você gosta. E aí foi quando eu descobri a minha paixão verdadeira, o meu amor, assim, à primeira vista, pela estética. Olha só que coisa legal. Inclusive lá no teu Instagram eu já vi que tem vários depoimentos, prova social, tem muito antes e depois, né? A gente sabe que falando aqui mais no digital, a gente sabe que para as ferramentas de anúncio, a gente sabe que existe alguns nichos delicados, que é o que a Meta diz, né? Ó, é nicho delicado, você tem que saber o que, que você vai dizer para o teu anúncio não ser bloqueado, que não é tão simples trabalhar com, embora seja, não deveria ser assim, mas como a gente sabe que existe algumas pessoas que agem de má fé, né? A própria ferramenta ela bloqueia exatamente alguns anúncios quando se há uma promessa mirabolante, né? A ferramenta está sempre atenta, o algoritmo da Meta, do Facebook, do Instagram, está sempre atento a esse tipo de comunicação. Mas de forma orgânica você pode fazer isso, né? E é o que está lá no teu Instagram. Vários depoimentos de pacientes que tiveram contigo, você mostra como é que ela chega e como é que ela fica depois do período de tratamento e os resultados são sensacionais. Quem quiser dar uma olhadinha lá, aproveita, vai no Instagram dela e dá uma olhadinha porque lá tem muito procedimento. Vamos lá, eu queria que você me dissesse aqui sobre essa questão da harmonização facial. Virou uma tendência tão grande que até os programas de TV aberta estão trabalhando isso de um jeito. Eu estava assistindo, tem um programa que passa no período da tarde que fala que agora está indo buscar um artista, uma celebridade em casa para poder fazer harmonização facial. Essa tendência é saudável porque todos os profissionais envolvidos nesse universo, né, da estética acabam ganhando com isso também, com a visibilidade, né? Como é que você vê isso? Olha, assim, quando se fala em harmonização facial ou mesmo corporal, o ser humano em si, ele tem que estar bem consigo mesmo, né? Para conseguir fazer o que for da vida dele. Eu acho que a estética hoje, ela veio para melhorar mais e mais aí a condição psicológica do ser humano. Porque hoje, assim, a gente sabe que o auge aí das doenças, né, é câncer e as doenças de depressão. E a estética, falando fisicamente, né, ela mexe muito com esse psicológico da pessoa. Hoje em dia as redes sociais estão aí para isso, né? Você entra lá, fulano bonito, fulano gordo, magro, tantos seguidores. E eu acho que você tem que trabalhar o seu psicológico para você estar bem consigo mesmo e conseguir exercer tudo na sua vida. Então, assim, a estética em si, injetável, da harmonização facial, ela é algo que é delicado, porque assim, você tem que confiar primeiramente, né, no seu profissional, porque hoje em dia também tem muita gente fazendo besteira. Queira ou não, você está mexendo com o cartão postal daquela pessoa, que é o rosto dela. E aí você faz um preenchimento, um procedimento em si feio, que fica artificial, que assuste aquela pessoa. Então eu sempre digo que a harmonização facial, o menos é mais. Porque não é para mudar, para modificar o rosto, a aparência daquela pessoa. É algo sutil. A harmonização facial é você trabalhar uma ativação de colágeno, tratar uma linha de expressão, ou prevenir aquela linha de expressão. O ideal seria você trabalhar já sempre com a prevenção. Muita gente deixa para fazer o procedimento quando já está com o rosto daquele jeito. E o ideal é você ir trabalhando a prevenção. Se você vê essas atrizes, a Cláudia Raia, tem muitas atrizes aí lindas que têm 50, 60 anos e que você olha assim, você não dá nunca. Porque elas não tratam, elas não deixaram para tratar a pele quando já estava flácida com linha de expressão. Elas tratam antes, elas fazem prevenção. Uma paciente que chega com 50 anos para tratar a linha de expressão
e uma que trata desde os 25 anos, quando ela tiver com 50 anos, a de 25, ela já vem tratando o rosto. Quando ela tiver com 50 anos, ela não vai aparentar ter aquela idade nunca. Olha E só. a que chegou agora de 50 anos vai dizer, ela tem 50 anos, eu também tenho. Por que que o resultado dela foi melhor que o meu? Porque ela já vem tratando diferente daquela que chegou agora, né? Entendi. Olha só. Aí uma pergunta curiosa é que, assim, geralmente as pessoas iniciam esse tratamento com uma profissional. Você acha que é recomendado ou se não é recomendado ou é mito ou coisa desse tipo? A troca dessa profissional. Pronto, não estou fazendo mais com essa profissional porque ela era de um estado e agora eu estou em outro estado, vou fazer com outra. É recomendado isso? É claro que você vai me dizer que não, que se você começar o procedimento com uma profissional, vá com ela o resto da vida. É mais ou menos por aí o caminho ou não? É assim, tudo depende da confiança, né? Claro, você não vai ficar presa a uma profissional ali o resto da vida. Mas se você confia, se você está gostando do procedimento dela, né? O ideal é ter essa confiança mesmo, essa parceria entre a profissional e o paciente. Mas principalmente a confiança em você estar gostando do procedimento. Do resultado, né? Aquela, pô, eu me sinto tão bem com o que foi feito, então. Você tem que estar se sentindo bem consigo mesmo, né? Porque às vezes a gente olha um procedimento, até acha bonito. Mas será que em você fica bonito? E é profissional, né? Também ter um olho mais clínico. Porque às vezes a paciente chega querendo algo que não é ideal pro perfil dela. Às vezes tem, essa boca é linda, mas não combina com aquele paciente. E aí você tem que ver, ter esse olhar clínico para você saber identificar, né, se aquilo vai ficar legal ou não. Entendi. E saber, né, explicar também, às vezes, para o paciente, porque às vezes ele chega numa expectativa e é outra. Entendi. E era justamente a pergunta que eu ia entrar agora. Existe algum mito dentro da estética que algumas que você olha assim, não acredito que estão dizendo isso. Isso não faz sentido. Existem alguns mitos. Eu Muitos, queria que tu citasse aqui alguns, por exemplo. muitos. A questão do melasma, por exemplo, não sei que se vocês já ouviram falar, o melasma é uma mancha facial, mancha amarronzada no rosto, né? E tem gente por aí dizendo que o melasma tem cura. E o melasma não tem cura. Hoje já é comprovado cientificamente, não existe nada, não, na verdade não existe nenhum procedimento que comprove que existe uma cura aí para o melasma. A gente consegue tratar, existe tratamento, mas não existe cura. E o melasma ainda não foi, a gente ainda não conseguiu identificar da onde ele surge. Ele pode surgir excesso de sol, estresse, pós-gravidez. E depois que adquirido, ele não tem cura. A gente consegue tratar, mas não consegue curar totalmente. Outra coisa é quando existe vários tipos de melasma. O mais superficial, o mais profundo, que aí a gente vai dar o nome de melasma dérmico, melasma epidérmico ou melasma misto. Que o melasma misto seria a junção desses dois, né? Do superficial mais do profundo. E aí a gente tem uma máquina específica que a gente coloca a paciente naquela cabine, a gente, como se fosse uma lupa de LED, para a gente identificar o tipo, o grau daquele melasma. Tem muita profissional por aí que não tem a máquina específica ou nem até desconhece a máquina e só em olhar para o paciente identifica o tipo de melasma. É humanamente impossível você olhar normal ali para uma pessoa e identificar o tipo de melasma dela. Você, obrigatoriamente, você precisa do maquinário específico para você determinar qual o tipo de melasma. Para daí, então, você passar o procedimento. Porque, às vezes, a pessoa pode até saber fazer o procedimento direitinho, passo a passo, mas não teve uma anamnese correta. Se eu não tenho uma anamnese do meu paciente correto, se eu não consigo identificar o tipo de disfunção daquele paciente, como é que eu vou passar o procedimento ideal? Entendi. Realmente é bem amplo esse assunto e é importante que você saiba também o seguinte, ó. Para você conhecer um pouquinho mais da Heiler e da clínica dela, aqui na descrição desse vídeo você vai ter lá o link para ir você direto para o Instagram dela. Lá ela tem vários depoimentos, ela é bem ativa, está sempre lá presente nos stories e a gente sabe o quão isso é importante, né? Ter essa presença digital, que já a gente vai entrar nessa seara do digital, dessa comunicação. Mas deixa eu te fazer outra pergunta.
Pacientes que chegam até você com o objetivo de fazer algum procedimento, que ele acha que é um procedimento que você, de repente, faz. Eu estou me referindo a algumas estéticas que necessitam de cirurgia. Não é o teu caso, mas aí, claro, você indica de repente que, ó, para esse resultado que você está querendo, eu não sei se é assim, né? É o injetável que resolve, ou é a cirurgia que resolve. Existe esse paciente que procura nesse sentido? Sim. Geralmente são os procedimentos corporais, né? Os faciais, não. A estética, a harmonização facial, a gente consegue resolver rapidamente com os injetáveis. Já o corporal, não. Por exemplo, um abdômen, né? Uma barriga flácida ou com uma gordurinha localizada. Tem pacientes que vai necessitar, se ele tiver excesso de pele, muita flacidez, não existe procedimento no mundo que resolva. Não existe colágeno, exercício físico. Consegue se melhorar um pouco, mas dizer que vai perder aquele excesso de pele, só cirurgia. E aí tem pacientes que têm uma gordura localizada, que é o que eu costumo dizer, a gordura você consegue perder totalmente com os procedimentos estéticos, com o exercício, né, físico ali. É uma junção também ali dessa área aí, a gente sabe que é uma junção, não só o procedimento, principalmente quando fala em gerenciamento de peso. A gente precisa saber que é 50% com o paciente em casa e 50% com a gente. Ele não adianta ele vir fazer o procedimento, chegar em casa, comer, beber, fazer tudo errado, tudo que não pode. Ele tem que ser regrado. E fazer atividade física, ter uma boa alimentação. E aí eu digo que é a agregação aí de vários profissionais. Procedimento estético, mais o seu plano alimentar, entra uma nutricionista, mais o seu exercício correto, entra o educador físico. Então, você vai agregando, né, ali o conjunto de vários profissionais. E vai ter o paciente que ele vai ter um excesso de pele, vamos supor que ele perdeu muito peso, né? E aí não fez exercício físico, não cuidou, não fez nenhum procedimento, só perdeu só na alimentação. Ele vai ficar muito, muito flácido. Se tiver uma flacidez até um certo nível, a gente consegue tratar. Mas se for excesso de pele mesmo, a gente já não consegue. Só cirurgia. Entendi. Aí entra o doutor Gabriel. Um grande abraço para o doutor Gabriel, grande cirurgião aqui da cidade, conhecidíssimo. Bom, mas vamos lá. Continuando aqui. Os tratamentos mais populares que você recebe lá na clínica, quais são? Pronto. Preenchimento labial. Muito comum chegar um paciente interessado, né? Todo mundo, hoje em dia, as mulheres quer ter uma boca bonita e tal. Porque hoje em dia o preenchimento labial, ele não é só para ter aquele bocão. As pessoas pensam que preenchimento é para ter aquele bocão. Não, preenchimento é para deixar o lábio mais contornado, esse arcozinho do cupido aqui, que a gente chama de coraçãozinho, né? Deixar ele mais desenhado. Você não precisa fazer um preenchimento e ficar com bocão. Você pode fazer um preenchimento e deixar só o lábio mais contornado, mais bonito, mais desenhado. Aí essa explicação, a paciente chega lá, eu quero ter o lábio bonito. Aí você vai explicar. Vamos lá. Aí você vai conversar com ela para entender exatamente, que às vezes ela quer uma coisa e na verdade é outra, né? Isso. Aí o que é que você quer? O que é que lhe incomoda? O que é que você quer? Sua boca, você quer uma boca mais com cor? Ou maior, tamanho, volume? Porque existe o preenchimento, para a gente dar tamanho nos lábios com toco, e existe a micropigmentação labial, para dar cor nos lábios, para deixar aquele lábio mais, por exemplo, o meu lábio ele não tem preenchimento, mas eu tenho micro. Eu acordo já com o lábio da cozinha de morango. Entendi. Ah, legal. Então depende muito do que a pessoa vai querer, mas o Botox também sai bastante hoje em dia, é para linha de expressão na área da testa, o preenchimento labial e o tratamento de liposhape 3D, que é o tratamento de gordura localizada. Hoje em dia, eu acho que 99,9% das mulheres, principalmente, querem tirar a gordura. Às vezes não tem, mas ainda acha que tem. Né? Olha só. E os homens também, né? Hoje em dia eu digo que a área também da beleza está crescendo muito para os homens. Os homens estão ficando mais vaidosos, estão, né, se cuidando, se tratando mais. Tem até um procedimento que é a definição de abdômen para os homens. Para deixar aquele abdômen todo cheio de gominho, definido. Aquela coisa toda, né? Que não é anabolizante, tá, gente? Tem muita gente... Antigamente existiam essas coisas dos anabolizantes. Hoje não, já são protocolos, né? Que a gente consegue fazer ali com produtos aceitos pela Anvisa, com segurança. Não tem nada a ver com anabolizante.
Inclusive, a Valéria me recomendou que eu fizesse, que a minha esposa pediu para que eu fizesse um desses aí. Inclusive, eu vou ver a possibilidade de uma hora eu fazer. Eu acho que eu não sei se eu tenho um perfil mais para esse tipo Claro de. que tem. É isso. Então vamos lá, ó. Agora vamos entrar nessa seara do digital, porque a gente sabe que não adianta a gente ter um super procedimento, ser uma super profissional, se eu não puder divulgar isso de uma forma assertiva, né? E a gente sabe que a gente tem que fazer uma troca hoje no digital. Ou você tem tempo para gerar conteúdo, que geralmente as pessoas não têm esse tempo, ou você investe numa entrega mais eficiente, que nós chamamos de anúncio patrocinado, tráfego pago, etc. E aí a gente entra dentro desse universo e vê que quando a pessoa tem esse tempo disponível para gerar o conteúdo, ele aparece, ele sai de uma taxa, de um ponto A para um ponto B, mas a gente sabe que ele não vai muito além porque requer muita energia. Aí a pergunta é, como é a tua relação com a divulgação do teu material, dos teus tratamentos, dos procedimentos? Olha, já melhorei muito, mas ainda preciso melhorar um bocado. Assim, para mim, no começo foi muito difícil, muito difícil. Porque eu não tinha, eu acho que eu ainda não tenho, né? Mas melhorei já um pouco. Mas não tinha aquela coisa desinibida, de chegar, de falar. E que o marketing hoje precisa, né? Disso. E aquela história que eu estava falando no comecinho da questão das propagandas. Pelo menos na minha área, né? Hoje em dia é difícil trabalhar, porque é um nicho mais delicado. Sim. E, queira ou não, são, por exemplo, um protocolo corporal. O paciente chega, ele vai querer ver alguns resultados dias depois, normal. E aí, para a gente é mais delicado fazer essa entrega na internet. Porque a internet, ela acaba bloqueando tudo. Isso. E tudo isso acontece, a gente sabe que é um nicho delicado, mas, inclusive, a própria Meta diz, existem soluções para isso. É como você fala sobre os procedimentos, né? Então, se você de repente, eu não posso dizer que uma promessa mirabolante. A questão da promessa, ela tem que ser realmente muito delicada na hora de ser feita, porque a gente sabe que se eu prometer demais, eu vou correr o risco de ser bloqueado. Inclusive, isso aconteceu contigo, não foi? Não sei se foi pelo anúncio, mas acho que foi pelo anúncio, Foi né? pelo anúncio, hoje eu tô começando aí com um novo Instagram, né? Por conta que eu fui bloqueada permanentemente no meu Facebook. A minha conta de anúncio do Facebook foi bloqueada permanentemente por causa de um anúncio. Por causa de um anúncio. De antes e depois. E que aí foi quando, inclusive, eu entrei para esse, porque eu achava que tudo era, não, é o mesmo posto, vai dar certo. Aí eu fui vendo que não era bem assim, que eu precisava de um profissional para me ajudar nessa área. Porque não é tão fácil como a gente pensa. A gente posta uma coisa e não é daquele jeito. Além de não ficar profissional, não fica bonito, né, esteticamente falando, quando alguém entra na sua página, não fica legal, e você não sabe as palavras corretas de colocar, a foto, o modo de colocar, palavras-chave, não tem o mesmo engajamento, e as dicas que o profissional vai lhe dizendo, né, ó, como tu mesmo já me ajudou em várias coisas. Fala mais, tem mais um engajamento com o teu público, evita aquela coisa robótica, de estar robotizando, postando só como se fosse uma vitrine ali para vendas. E até para o paciente entender o que ele está fazendo, entender o tipo de produto que ele vai ser usado ali, o home care dele em casa, que é muito importante, né? Como que ele vai cuidar, seja qual for o procedimento que ele faça na clínica, como que ele vai manter em casa. Então, tudo isso é muito importante e precisa desse vínculo, né, profissional e paciente. Exato. E que para mim era muito difícil isso, né, essa conversa, porque eu sou tímida, então... É verdade. Mas aí, inclusive, até para os tímidos, nós já temos a solução. Aí depois me diga qual é. Inclusive, ontem a gente recebeu aqui uma pessoa que também tem a mesma dor dela. Ah, Milton, do céu, que gravar, eu sou tímida. Eu disse assim, se eu te der um roteiro, tu leio. E aí ele disse, eu leio, mas eu vou esquecer. Se eu te der um aplicativo que vai facilitar a tua vida para fazer essa leitura, tu consegue ler olhando para a câmera? Consigo. Pois os seus problemas acabaram. A mesma coisa para você. E a gente vai conversar sobre isso depois. Bom, é o seguinte, ó. Mas voltando aqui para um assunto, tem uma outra coisa agora nova, inclusive na verdade é antigo, mas na medida que as coisas vão fluindo, vão acontecendo, a gente consegue observar outras coisas. Eu já recebi cliente aqui que teve problema por expor
o teu próprio código de ética já proíbe isso, né? Você mostrar o rosto da pessoa, né? E aí, o que acontece? Nos anúncios é muito forte. Se você, de repente, mostrar um antes e depois em que mostra quem é a pessoa, a ferramenta automaticamente te bloqueia até mais rápido. Primeiro derruba o teu anúncio, te manda uma notificação. Depois ele encontra, vai buscar uma forma. E até para isso a gente tem que ter esse cuidado enquanto profissional na área de gestão de anúncios, né? A gente ter esse cuidado para não exibir o paciente, que a gente sabe que isso é um problema, que se uma conta dessa bloqueada, quando tem um valor lá, o valor fica retido. Vamos supor, tem gente que bota um valor X na ferramenta, porque não usa cartão de crédito, porque ele acha que não, é perigoso cartão de crédito. Pronto. Aí bota o valor. E quando você bota o valor de um boleto de R$ 500, se tua conta bloquear, o valor fica retido, porque tu tá bloqueado. Até tu conseguir desbloquear, até tu ir atrás, tem passado 30, 40 dias. E o valor lá bloqueado. Então, quer dizer, além de ter o valor bloqueado, porque se for no cartão, vai bloquear somente o valor que foi usado. Se for no cartão, se eu botar saldo lá, bloqueou, eu vou segurar teu valor, vai atrás de correr atrás de resolver, que quando resolver, a gente libera o valor para tu poder voltar a anunciar. Então, até isso já deu muito problema. Conta que não teve mais jeito. Eu já perdi conta que ficou mais de 500, 400 reais lá na conta. Perdi, porque eu fui bloqueado, não tinha como recorrer, tinha que falar com o suporte joga para outro canto, enfim. Então, é melhor tomar cuidado antes e encontrar. Solução para quem usa, que não quer usar cartão. Todo mundo sabe que hoje tem os cartões virtuais. E você pode criar através do aplicativo. Eu quero criar um cartão virtual e vou botar esse saldo para usar nessa conta. Vai a jogada. Se der problema, vai bloquear a tua conta, mas o valor que vai estar nesse cartão virtual cobra só aquilo que for usado. Ou seja, ele não consumiu todo o dinheiro do cartão. E o cartão virtual, quem tem aplicativo, se quiser criar 10 contas, cria 10 contas virtuais para que você possa estar usando e não comprometa cartão. E fique com medo, né? Porque a gente sabe que fica com medo desse processo de clonagem, mas é seguro, porque ele vai consumir somente aquilo que existe que foi usado na campanha. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Então, como profissional de marketing, a gente está sempre encontrando soluções viáveis. Claro que todos os clientes que a gente traz aqui, que a gente atende aqui, todos eles querem a mesma coisa: resultado. E eles querem que você dê uma previsibilidade. Olha, eu vou ter resultado quando com isso aqui? E aí aquela história. Hoje a gente está incluindo mais um outro parâmetro dentro disso, baseado em teste. Não é baseado em teste. Todas as vezes que a gente tem o comparecimento do cliente dentro desse universo, a gente consegue dar um resultado mais expressivo. Mas, Emílio, o que você quer dizer com comparecimento? Se ele de fato ajudar no processo. Tem muita gente que procura, quero fazer gestão de tráfego e agora é com vocês. E dá as costas. Não é bem assim. Cadê a geração de conteúdo? Cadê a tua presença? Cadê a tua gravação de vídeo? Se ele não colaborar nesse sentido, a gente vai fazer a gestão de tráfego, mas a sua rotina com gravação tem que se manter no mínimo a mesma. Claro, tem algumas coisas que ele vai fazer, a gente vai roteirizar para ele, que até isso a gente trouxe pra gente. Não, você tem dificuldade de gravar? Eu vou lhe dizer o que você vai gravar. Mas eu esqueço. Eu vou lhe disponibilizar um aplicativo grátis que existe por aí para você não esquecer de gravar nada. Mas não deixe de gravar, porque a sua presença digital vai ajudar e muito as campanhas que estão rodando. Você não tem ideia o quando... E aí a gente se você quer um resultado rápido, se mantenha ativo. Agora sim, não se preocupe. Sobre conteúdo eu tenho como lhe ajudar. E antes era uma dor para ele, mas eu não sei o que gravar. Meu Deus, aí a gente foi buscar soluções, testamos algumas coisas e a gente viu que o resultado foi outro, inclusive até mais rápido. Porque aí, como ele cobra de mim uma previsibilidade, o que eu faço? Eu vou te dar uma previsão de quando que as coisas vão acontecer para ti. Se você fizer o seu deverzinho de casa, eu faço o meu e o resultado vem em tanto tempo. E aí, quando a gente diz no tanto tempo, antes eu dava uma previsão de 90 dias para o cara ter resultado. Mas para ele é muito angustiante 90 dias. E aí a gente pensou, se você fizer o seu deverzinho de casa, esse tempo reduz. Porque não adianta achar que vai fazer gestão de tráfego e o primeiro mês ele vai ter resultado. Por quê? Porque a gente sabe que a taxa de entrega da ferramenta é 7%. Aquilo que você posta, só 7% da audiência vê o que você posta, a título de Instagram. Se você tiver uma presença mais ou menos, aumenta para 10%, que assim mesmo é quase nada.
E aí a gente sabe que com o tráfego e a presença dele, a gente consegue aumentar para 30%, 40%. Já imaginou ter alguém postar alguma coisa sobre um determinado procedimento e ter 40% das pessoas que te seguem e pessoas que têm comportamento de ter interesse naquilo que você publicou, ver o que você posta? É o sonho de todo mundo. E claro, eu falo aqui de 30%, mas dependendo do orçamento, esse valor pode passar de 50%. Eu postei e as pessoas demonstraram interesse sobre aquele procedimento, aquele produto ou serviço. Mas é isso, a gente sabe que a conversa vai muito longe, muito além do que a gente gostaria, mas a gente vai sempre estar trazendo aqui dicas e ajudando o nosso cliente na intenção dele ter cada vez mais resultado para ontem, como ele quer. Só que é um ontem dentro do possível, certo? Mas voltando aqui, Hillary, eu queria que você divulgasse agora a sua clínica, os procedimentos, onde é que as pessoas podem te encontrar, Instagram, divulga, para a gente chegar aí nos momentos finais do nosso bate-papo aqui da agência BCK Digital. Pronto, só pegando o gancho aqui no que eu estava falando aí dos cartões de crédito e tudo, isso aconteceu comigo. Eu fui, né, me indicaram justamente a ter conta digital, porque eu não tinha medo de colocar o cartão e tudo. E aí eu fiz isso, eu criei lá o cartãozinho, a contazinha digital para ficar usando só com a rede social. E é uma opção ótima. E esse engajamento, né, de como tu estava falando, de falar mais ali, tudo, postar vídeos, é justamente isso que eu estou tentando fazer, né? E a minha rede social seria o Instagram, micaela.hillary. Eles colocam lá micaela.hillary, vai aparecer o Instagram, lá tem já a bios, só clicar vai pro WhatsApp e tem todos os procedimentos, explicações lá, tem também o link lá dos cursos, que eu também dou curso online. Os cursos, inclusive é isso que eu ia falar, ó, ela tem também alguns cursos que ela tá oferecendo, que inclusive o link já tá na biografia lá do Instagram, né? Vai lá conhecer, ver os planos, quais são os procedimentos, valor, tá tudo lá na biografia, você vai lá e conhece um pouquinho mais dela, dos procedimentos dela e dos resultados que ela tem lá com as pacientes dela. É isso? Isso aí, os cursos eles têm de harmonização facial, harmonização corporal, tem completa, a formação completa em estética avançada, todos os cursos online, com passo a passo de tudo, da prática, desde o começo da anamnese até o final do procedimento, anestesia, tudo. E os procedimentos, a gente tem com mais de 20 tipos de procedimentos na clínica, incluindo corporal e facial, né? Preenchimento labial, nariz, rinomodelação para nariz, preenchimento de olheira, protocolos para cicatrizes de acne, protocolos para manchas corporais, faciais, preenchimento de bumbum, preenchimento de perna, preenchimento de mama, tanto para lift de mama, para levantar, quanto para volumizar, para tamanho, gordura localizada, celulite, estria, flacidez, tratamento para estria, tratamento para queda de cabelo, calvície, tratamento para tudo que você possa imaginar. É isso aí, então. Então vai lá na biografia do Instagram dela e confere tudo lá. Todas as informações estão bem lá claras para você. Mais uma vez eu quero agradecer a gentileza de se dispor vir aqui, tá certo? E a gente vai se falando e de repente ver aí uma outra possibilidade para a gente trazer um assunto específico para discutir aqui. Com certeza. Beleza, então. Mais uma vez eu quero agradecer você que acompanhou a gente até agora. Ó, na descrição desse vídeo tem todas as informações do Instagram da Hillary para você ir lá e conhecer ela, conhecer os procedimentos dela, tá certo? Eu fico por aqui e volto numa próxima oportunidade. Tchau!